Vamos dar início agora ao capítulo 13 sobre gestão de crédito. Bom, a ideia, na verdade, é trazer aqui princípios, de política de crédito e a formação do contas a receber, né? A ideia do contas a receber, na verdade, como qualquer outra conta do ativo da empresa, deve ser vista como uma forma de investimento, né? É certo que quando você olha o ativo, ele é listado, né, do caixa até o ativo intangível pela ordem decrescente de liquidez. Lembrando que liquidez é uma característica que um determinado ativo tem de se transformar em moeda corrente no menor tempo possível e com a menor perda possível do seu valor. Então você tem, obviamente, que depois do caixa e disponibilidades, de forma geral, caixa equivalentes a caixa, que são, lembrando, moeda física, banco, conta, movimento e aplicações de liquidez imediata, você pensando nisso tudo como caixa ou disponibilidades, o próximo item do nosso balanço, do balanço da empresa, que você vai ver com a maior liquidez possível, é exatamente o contas a receber. Então, contas a receber, ele tem uma capacidade de se transformar em moeda corrente de modo rápido e com perda pouco significativa do valor, né? Em que situação? Situação em que ele pode ser, por exemplo, antecipado, né? Que você paga aí uma taxa de antecipação, uma taxa de juros para receber o valor em moeda corrente. Ou ao longo do tempo, você pode pensar que essa perda pouco significativa do valor seria também, de certa forma, a capacidade dos clientes de forma geral de pagarem o que devem. Bom, aí depois do estoque, quando você receber, você vem o estoque, né? E aí vai para os ativos menos líquidos, né? Digamos assim, até chegar com a menor liquidez possível, que é o ativo intangível, como marcas e patentes, por exemplo, direitos de uso, por aí vai. Bom, a ideia de que todo ativo é um investimento vale, obviamente, por contas a receber, né? Você pode pensar, como está mostrado aqui na figura, que ao entregar, uma mercadoria, a loja entregando uma mercadoria para um cliente, quando o cliente faz a compra, e vamos supor, ele paga no cartão de crédito, ou ele dá um cheque, ou um boleto bancário com 30 dias, você pode pensar que a loja está fazendo um investimento em que na data zero ela está entregando um produto que tem um valor financeiro para no futuro receber em dinheiro esse montante do cliente, né? Mas aí é óbvio, que dependendo do tempo que você dê de prazo, obviamente você vai ter lá na frente a gente vai estudar na contabilidade financeira a questão do ajuste a valor presente, ou seja, se você vende uma mercadoria que custa R$ 100 e dá um prazo maior que o seu ciclo operacional normal, o teu ciclo normal de operação do negócio, você está, na verdade, entregando esse bem por R$ 100, só que você tem que pensar que dentro desses R$ 100 tem um valor embutido, um valor referente aos juros, Bom, mas isso aí na verdade vai ser um outro assunto que a gente vai tratar lá na frente. O que interessa aqui é o seguinte: visualizando contas a receber como um investimento, em que no futuro você vai receber um valor monetário por aquele bem. Bom, quando você faz esse investimento, na verdade você está dando um prazo para o seu cliente lhe pagar. E isso significa dizer que você está concedendo crédito para o cliente, Por isso que as áreas de crédito são as áreas que estão relacionadas à administração do contas a receber,
Quais são os componentes, né, da política de crédito? Basicamente três que envolvem as fases da concessão da política para o cliente, né? Que começam desde a abertura do crédito do cliente junto à empresa, o estabelecimento das condições em que as vendas poderão ser realizadas para aquele cliente e, por fim, a política de cobrança, né, desse cliente. Né? Como é que vai ser feita a cobrança pré-vencimento, no dia do vencimento e após o vencimento, até a necessidade de você startar medidas extrajudiciais e judiciais de cobrança, protestar o cliente, negativá-lo e por aí vai. Bom, começando lá na análise de crédito, você tem uma avaliação prévia da capacidade do cliente em fazer o pagamento dos produtos que estão sendo oferecidos ou que podem vir a ser oferecidos para o cliente. Ou seja, a análise de crédito envolve capacidade de pagamento de acordo com o volume de compras que o cliente vai realizar na empresa. Né? Então você pode ter créditos que podem ser aprovados para o cliente A, que podem comprar até um valor X, ou uma outra análise de crédito que pode conceder mais crédito para o cliente B, que vai poder comprar 2x e por aí vai. Um cliente A não pode comprar 2x porque a capacidade de pagamento dele é limitada, por exemplo. Então, tudo isso faz parte do escopo de análise de crédito. O que você usa como instrumentos? No Brasil, você usa o Serasa Experian, Equifax. Você verifica nos cartórios, né? Os próprios serviços Serasa Experian, Equifax fornecem isso, né? A possibilidade de você verificar nos cartórios de protesto de títulos, se por um acaso essas empresas não têm títulos protestados. Analisar os balanços também é uma ferramenta importante para aquelas empresas que têm. Né? A gente sabe que a maioria dos clientes compradores no Brasil tem o CNPJ, mas o balanço na verdade não é nem um pouco confiável. Então por isso é mais importante os órgãos de proteção ao crédito, né? Como o Serasa e a Equifax. Se tiver um protesto, significa que você vai conceder, não deixar de conceder o crédito? Não. Esses protestos são analisados no seu volume, na sua frequência, quantidade, né? E dependendo da região do país, por exemplo. Existem regiões do país em que os comerciantes, de forma geral, eles não dão tanta importância a essas negativações por conta de uma série de fraudes que existem em várias cidades do país. Existem cidades em que os maiores empreendimentos, os comércios de maior porte, são alvos de quadrilhas que emitem notas fiscais falsas contra esses empreendimentos e com o objetivo de fazer antecipações em bancos de terceira, quinta categoria. Esses bancos não fazem o dever de casa, que é checar se esses títulos, né, se essas notas fiscais são performadas, o que significa dizer que os produtos contidos nessas notas fiscais foram efetivamente entregues para esses comerciantes aos quais eu me refiro, o que significa dizer que é uma nota fiscal performada, ou seja, já foi entregue e o boleto que foi emitido junto com a nota é um título passível de cobrança mediante o decurso do prazo, né? Então, se essa nota fosse performada, né, fosse uma nota quente, como a gente fala no mercado, e os produtos tivessem sido entregues, o boleto seria realmente devido e deveria ser pago no final, no prazo do seu vencimento. O que significa dizer que o comerciante que comprou essas mercadorias, ele deve dar o aceite na nota fiscal, de tal sorte que o banco pode antecipar esses recursos referentes a esse boleto
para essa pessoa, né, para essa empresa que emitiu a nota fiscal. O que acontece muitas vezes é que algumas instituições financeiras não se preocupam em fazer isso, como está previsto no Código Comercial brasileiro. E aí o que acontece? Esses bancos, essas instituições financeiras antecipam o valor para esses golpistas somem, o CNPJ simplesmente é fechado, é encerrado, e no dia do vencimento, obviamente, como não é uma nota fiscal performada, o comerciante, que é a vítima desse golpe, acaba sendo protestado porque ele não vai pagar e não paga porque ele não tem ciência dessa mercadoria. E aí esses bancos, essas instituições financeiras que fizeram essa lambança acabam protestando o comerciante. E aí por isso que acontece em várias regiões do país, em várias cidades, situações como essa, em que você tem grandes atacadistas, grandes varejistas, os atacarejos principalmente, que têm excelente condição de pagamento, só que tem uma série de protestos registrados nos cartórios da região. Obviamente há processos judiciais que eles têm que patrocinar, né, para poderem limpar o nome, mas como isso é algo recorrente, ou seja, quase toda semana acontece isso, quase sempre você vai levantar situações como essa. Né? Então estou trazendo aqui um pouco da prática para poder não só assentar o conhecimento, mas também deixar mais fácil o entendimento como as coisas, como a dinâmica é aqui no Brasil, né? Em termos de análise de crédito. Vou dar uma parada por aqui por causa do tamanho do vídeo. A gente continua no próximo.